A FENPROF emitiu um pré-aviso de greve para o período de realização das provas a que serão sujeitos os alunos do quarto, sexto e nono anos de escolaridade. O pré-aviso abrange todos os docentes convocados para tarefas relacionadas com as provas, que podem ir desde a vigilância à classificação. Também o STOP convocou uma paralisação devido a estas avaliações. Elas fazem parte do novo modelo de avaliação externa que prevê a realização de provas de monitorização da aprendizagem. O objetivo é testar o formato digital em contexto de avaliação e identificar problemas que tenham de ser corrigidos. Um processo que a FENPROF vê como um atentado à dignidade dos professores por sobrecarregar o horário dos docentes. O secretário de Estado da Educação defendeu que as escolas têm condições para realizar as provas digitais sem recursos extra. Convidamos por isso Cristina Mota, do movimento Missão Escola Pública. Cristina, muito bom dia. O que é que está em causa, afinal? Bom dia, José. Está em causa o facto de não estarem reunidas condições para nós termos as provas aplicadas neste formato, além de acrescer trabalho extra para os professores. Portanto, neste momento, o objetivo das provas, e o José falou há pouco e muito bem, pretende testar o formato digital e verificar as condições nas escolas. O que nós entendemos é que neste momento, na forma como elas estão a ser preparadas, elas vão ser completamente inúteis, porque não estão a ser preparadas da forma como vão ser aplicadas. Ora, quando se realiza um teste, e basta pensarmos nos simuladores de voo ou num outro teste qualquer, nós testamos inclusive as situações mais adversas para estarmos em condições e conseguirmos perceber exatamente as condições em que depois vai decorrer. Ora, não é o que está a acontecer neste momento. Portanto, nós estamos a testar a capacidade das escolas para as provas finais de ciclo e as provas moda terem lugar no formato digital. Ora, essas provas vão decorrer com todos os alunos em simultâneo a efetuarem a prova. Agora, neste momento, tal não está a acontecer. Eu tenho aqui comigo o exemplo de alguns calendários que estão a ser aplicados nas escolas e que vão decorrer agora durante esta semana, nas primeiras provas de ensaio. E a primeira coisa que reparamos, José, aqui é que estão divididas nos vários dias. Ora, as provas, quando decorrerem a sério, digamos assim, vão todas decorrer no mesmo dia. Por exemplo, esta escola tem 13 turmas de nono ano. Neste formato e no ensaio que estão agora a testar, o dia que vai ter mais provas em simultâneo vai ser na quarta-feira, quando tem 3 turmas a realizar a prova em simultâneo e divididas por turnos. Ora, tal não vai acontecer quando a prova tiver lugar no formato a sério. Vão estar as 13 turmas em simultâneo a efetuar a prova. Portanto, o que quer que se conclua neste momento dos ensaios que se estão a realizar não vão servir para testar a capacidade. Neste momento nós temos inclusive escolas que se estão a organizar de modo a emprestar-se computadores, as turmas a mudarem de sala para conseguirem estar nas salas de informática, Cristina, quando falamos em formato digital, então não estamos a falar de fazer as provas em casa à distância. Estamos a falar de fazer as provas digitalmente nas escolas. Claro, sim, exatamente. E aí o papel dos professores? É que é de vigilância apenas? Não é apenas, José, é muito mais. Portanto, para já têm de vigiar... Não, apenas era com alguma ironia, obviamente. Sim. Vão ter de vigiar a prova, aplicar a prova, portanto, dar apoio aos alunos para instalarem a aplicação, para conseguirem monitorizar o que está a acontecer. E os professores estão preparados para isso? Para além de não quererem, estão preparados? Os preparados estão. A questão é que estão a decorrer as provas... Não, Cristina, eu digo preparados para fazer um controle digital, porque implica conhecimentos, não é? de informática, acabou de me dizer, de instalar a aplicação. Portanto, como estão a fazer provas de ensaio, os professores também já estão preparados para... Os professores podem se preparar, entende-se que não é sequer não é propriamente o papel do professor vigilante estar a fazer esse acompanhamento, que sim, é uma sobrecarga de trabalho. Mas além disso, portanto, o que vai acontecer é que é preciso esta organização que o José acabou de ver numa escola, numa altura em que nós já estamos sobrecarregados e onde nós nos queixamos justamente que precisamos de medidas que venham e faltam professores? Também. Portanto, não existe... Para já, o trabalho é sobrecarregado. E depois, o que nós verificamos é que as condições que estão a ser criadas não são as reais. Por exemplo, estão a ser emprestados computadores aos alunos que vão fazer a prova durante esta semana. Ora, tal não vai poder acontecer quando realizarem a prova no dia da prova a sério. Porquê? Porque o mesmo computador vai ser emprestado na segunda, na terça, na quarta, na quinta ou na sexta-feira, quando no dia da prova todos vão ter de aplicar a prova
na mesma altura. Ora, como diz Paulo Guinote, nós estamos a preparar um jogo de futebol num campo de ténis, ou então estamos a treinar para um penalti com um cesto de basquete. Não faz sentido. Portanto, o que é que se conclua destas semanas de trabalho acrescido? O cesto de basquete agora quase que me baralhou a mim, mas o Secretário de Estado diz que não são precisos recursos extra. Mas são precisos recursos extra. Pois, mas ele diz que não. Pois, então tem que ir ao terreno, tem que ir às escolas para perceber o que lá está, porque quem está na escola sabe que neste momento nós não temos as condições. Para já, temos muitos alunos que não requisitaram os computadores, que não aceitaram o contrato de empréstimo porque têm receio do seu agregado familiar não conseguir suportar os custos se existir uma avaria. Quando nós questionamos os alunos se neste momento estão em condições de fazer e trazer o seu computador, muitos dizem que têm o computador avariado, mas que não reportaram a avaria porque têm receio de ter de pagar. Além disso, também temos as questões da internet, que a resolução do Conselho de Ministros de agosto veio indicar que todas as salas deveriam ter um sistema que permitisse ter a conectividade a todos os computadores. Ora, tal não aconteceu. O que está a acontecer em muitas escolas, e porque existe também aqui uma grande preocupação em mostrar-se que está tudo bem, mesmo quando não está. Cristina Mota, era o que lhe ia perguntar. O problema da educação passa por fazer estes testes? É isto que é o problema da educação, ou há problemas a montante muito mais graves que já deviam estar resolvidos? Porque, pelo que se vê, também nem nesta fase existem condições nas escolas para levar isto em frente, não é? Sim, existem muitos problemas e eu costumo pensar que nós, neste momento, e o nosso Ministério da Educação, nesta fase, está a tentar acrescentar andares a um prédio que, neste momento, tem os alicerces com deficiência. Estão apodrecidos e precisam de ser retificados. E, em vez de se estar a ir à base, a resolverem-se os problemas de base, os problemas estruturais, estamos cada vez a acrescentar mais andares que vão ainda contribuir para mostrar a deficiência deste prédio. A percepção é justamente essa, é que este é mais um problema para o sistema de educação resolver, mais um, juntando aos que já tem. Exatamente. Relativamente ao digital, o que pelo menos nós sentimos é que existe uma grande preocupação, talvez para dar resposta ao PRR, em mostrar que se está a aplicar o digital. Se nós nos recordarmos, José, todos nós neste momento entregamos o nosso IRS ou compramos o selo do nosso carro através do formato digital, mas foi feito um percurso para chegarmos a esta fase e mesmo nesta fase ainda temos a possibilidade de o fazer no outro formato. Ora, relativamente ao digital, isso não está a acontecer. Nós passámos de um ano em que ninguém fazia provas no formato digital para outro onde nós temos obrigatoriamente de fazer tudo em formato digital. É um espaço de tempo muito curto. Além disso, e porque as provas de monitorização de aprendizagens não contam para a avaliação, infelizmente nós ainda não tivemos um governo que tivesse a coragem de as colocar a contar, elas poderiam funcionar, por exemplo, em termos de amostra. E relativamente às provas finais de ciclo, que vão ter uma ponderação na classificação do aluno perante as condições que estamos a ver e perante o que falei há pouco, que estas provas não vão conseguir testar a capacidade e colocando-se em causa se de facto a prova final vai decorrer de forma adequada, era de se pensar desde já ela ter lugar no papel, tal como aconteceu no ano passado e depois de um modo calmo, de um modo tranquilo, até estarem reunidas todas as condições na escola para termos o formato digital, aí sim passar-se para essa fase, porque nós não somos contra o formato digital, entendemos é que ele está a tomar lugar de uma forma precipitada e que não vai trazer nada de relevante nesta fase. Muito bem, Cristina Mota, muito obrigado. Bom domingo para si. Obrigado. Obrigada, bom domingo.